Sejam muito bem-vindos ao 13º episódio de Assim Faria Miguel. Espero que esteja tudo bem convosco, meus amigos, porque comigo está bastante bem. Pronto, está medianamente bem, não vou dizer que está espetacular, podia estar melhor, eu podia ser tipo um gajo com 2 milhões de euros na conta, não sou um gajo que efetivamente tem de trabalhar para conseguir sobreviver e eu gostava, se calhar, de viver nas minhas 7 quintas, mas as 7 quintas atualmente estão caras porque o valor das rendas, o valor das propriedades, essencialmente está mesmo muito alto e, portanto, o que há uns anos dava para comprar uma quinta, hoje em dia dá para comprar um T0 na Amadora. É como nós estamos, meus amigos, e eu poderia dedicar um episódio inteiro apenas a falar sobre esta coisa de as casas estarem mesmo muito caras. Se bem que eu acho que há aqui um certo conflito geracional quando se fala do preço das casas. A geração, eu não diria a geração dos meus pais, mas a geração dos meus avós, que muitas vezes comprou uma casa por uma batata e uma sandes de panado, às vezes não compreende que as casas estão mesmo muito caras. E isto é um conflito geracional que é internacional, que é transversal a uma série de países, ou que é transversal a todo o Ocidente, pelo menos. Eu estava a ver ontem um vídeo sobre proprietários de casa no Reino Unido e todos esses proprietários que faziam parte ali daquela faixa etária dos boomers, tinham exatamente o mesmo discurso em relação à malta, que hoje em dia não consegue comprar uma casa. Obviamente os jovens britânicos que hoje em dia não conseguem comprar uma casa, e era do género, well mate, ok, não vou imitar, que eu não sou bom fazer sotaque britânico, mas eles diziam, pois que vocês agora é tudo comprar café no Costa Coffee, no Starbucks e brunches e o caralho, e depois, claro, não conseguem comprar uma casa. Ora, esta malta, no seu tempo, também tinha os seus hábitos, também tinha os seus prazeres momentâneos. Só que, obviamente, se calhar não era um Costa Coffee, porque na altura não existia um Costa Coffee. E essa malta tinha os seus prazeres momentâneos e, simultaneamente, conseguia comprar uma casa. Só que eu acho que este conflito geracional é um conflito geracional, de certo modo, porque não pode ser um conflito de classes. Ou então, como é que eu hei de explicar isto? É muito mais fácil transformar isto num conflito geracional para desviar a questão do que lidar com o facto de que isto efetivamente é um conflito de classes. E portanto, colocar boomers contra millennials, a malta da geração Z, é muito mais fácil para evitar o elefante na sala, que isto é um conflito de classes. Que isto é o facto de nós termos uma desigualdade cada vez maior, de nós termos um acúmulo de capital e, portanto, de poder cada vez maior numa faixa muito reduzida da sociedade, e essa faixa muito reduzida da sociedade está a comprar tudo o que é ativos. Está a converter esse capital num conjunto de ativos imobiliários e depois, no fundo, está a especular. É isso que está a acontecer. Portanto, quanto mais esta desigualdade, esta ideia do trickle-down económico, se não a mais faz trickle-down, for a ortodoxia económica dominante, quanto mais isto se mantiver, mais vai ser a tendência para que, de facto, o acúmulo de poder lá em cima gere aqui bastante discrepâncias e bastante dificuldades aqui em baixo, meus amigos. Então, o que é que acontece? Eu ouço a malta do Reino Unido, ou melhor, os boomers do Reino Unido a falar, e essencialmente eles dizem as mesmas coisas que dizem aqui. Por exemplo, e tal que agora os putos só querem comer tosta de abacate. Meus amigos, eu nunca comi um abacate. Nunca comi um abacate. Agora, o meu pai também não. O meu pai também nunca comeu um abacate, tenho quase a certeza. Se bem que ele agora está no Luxemburgo, vive melhor. É capaz de ter comido agora. Pronto, admito. Mas só para vocês terem uma noção, eu e o meu pai nunca comemos um abacate. O meu pai, quando comprou a atual casa dele, ele conseguiu financiar a 100%. Foi uma casa que um T2 custou 60 mil euros na altura. Ele conseguiu fazer tudo, conseguiu financiar completamente a casa. Quando eu adquiri esta minha casa, que o meu pai, atenção, o meu pai comprou a 60 mil euros uma casa nova. Ele foi o primeiro habitante, o primeiro proprietário daquela casa. Entretanto, vendeu também. O meu pai comprou 60 mil euros uma casa nova, certo? Eu comprei a 114 mil
e tive de dar uma entrada de 11.400 euros, ok? Isto não é uma casa nova. Isto é uma casa, isto é um prédio dos anos 80. O teto da casa de banho está todo lixado. A cozinha é mais velha que a minha bisavó, que já faleceu quando eu era puto. A cozinha está toda fodida, as portas dos armários caíram e o caralho. Estou com infiltrações no terraço. Enfim, estou cheio de problemas nesta casa. Já tive de gastar dinheiro nesta casa depois de ter adquirido as canalizações todas fodidas. O quadro de eletricidade tem disjuntores a menos. E sabem que idade é que tem? Isto foi engraçado porque eu tive aqui um problema de falta de energia. Foi uma fase que foi abaixo, um disjuntor que foi abaixo. E veio o cara eletricista e ele disse-me assim: epá, Pedro, você sabia que os quadros de eletricidade têm um período de vida de cerca de 15 anos? Eu, pois, e quanto tempo é que isto tem? E ele vira-se para mim e diz assim: 30 anos. E eu, então o senhor está-me a dizer que eu estou a uma air fryer mal ligada de um incêndio na minha casa. E ele, basicamente, ou de ficar-se completamente sem luz. Eu, pois, é isto. E estamos a falar de uma casa velha e para a qual eu tive de pagar, obviamente que não paguei tudo, não é? Que eu fiz o crédito, mas tive de desembolsar 11.400 euros mais as merdas, a escritura e não sei o que, impostos. E se agora esta casa fosse vendida, já não era 114.000 euros. Muito provavelmente estávamos a falar de 150.000 euros para cima. Hoje em dia, qualquer aterro custa 200.000 euros. Portanto, houve uma subida do preço das casas que está muito acima da própria inflação e obviamente que está muito acima, basta verificar as estatísticas, obviamente que com a casa a compor uma parte cada vez maior do orçamento familiar, é cada vez mais difícil ter uma casa, seja por via da aquisição, porque eu tive de dar entrada, não é, seja por via do próprio aluguer. Então, o argumento de, abdica de tudo para ter uma casa, nem ele funciona, porque há gente que não toma um café fora de casa desde 1987 e mesmo assim não consegue adquirir uma casa. E muitas vezes o que os boomers não compreendem é, eles às vezes estão a um divórcio de também terem imensas dificuldades em adquirir uma casa. E está nas mesmas condições que a geração Z está. Agora, obviamente, o que acontece é que os boomers geralmente demoram mais tempo a divorciar-se ou mesmo nem se divorciam. Há esse aspecto, não é? É uma questão cultural e tal, mas muitos deles não compreendem que a estabilidade financeira que têm está dependente de uma estabilidade familiar que às vezes já nem existe. Que às vezes já estão só juntos porque se toleram. Percebem, meus amigos? E então acho que há essa dificuldade. Acho que este conflito geracional ajuda a ignorar um conflito que verdadeiramente é material e tangível, que é o conflito de classes. E é curioso que os boomers estão a contribuir para um fenómeno que não é necessariamente do tempo deles, ou pelo menos da sua juventude, mas que agora de alguma forma está a perpassar na fase de uma adultez mais avançada, não é? Numa fase de velhice, que é esta questão da produtividade nos hobbies. Eu vou agora passar um videozinho de um comediante que eu gosto bastante, está-me a faltar o nome dele, mas eu gosto bastante do comediante. Isto não vai ser hábito comum neste podcast, ok? Porque eu não quero estar sempre a fazer boa edição, mas vou passar aqui um videozinho que elucida bastante o meu ponto, está bem? Vejam. Hoje em dia não há hobbies. Um hobby não é um side job. Tem que monetizar. Os hobbies foram inventados para se perder dinheiro. Eu ia à pesca com o meu pai, ias para o pé do rio, com uma cadeira toda podre, pegavas numa minhoca, metias no anzol, lançavas para o mar, ficavas lá a tarde toda, não apanhavas nada, passavas na peixaria para ir buscar peixe, para dizer à minha mãe que pescámos alguma coisa. Não se pescava nada. Perdemos o dinheiro do gasóleo, das minhocas, da cana. E isto é que era um hobby. O meu avô ia para uma garagem, bater com um martelo num bocado de ferro. Só, era o hobby dele. Estava ali com um bocado de ferro, pam, pam, pam. O que é que saía? Nada. O meu pai chegava à casa, sentava-se no sofá e ficava só sentado. Pai, estás a fazer o quê? Nada. Estou a descansar. A cultura do hustle destruiu os hobbies. Hoje em dia, vais a uma cena de
cerâmica, fazes uma caneca nojenta, queres vendê-la no Instagram, uma página que é as canequinhas da Ju. O que, Ju? Aquela conversa do, eu acordo às 4 da manhã, tomo um banho de gelo, às 6 vou fazer o meu journaling, só como proteína, muito pura, não coloco nada processado no meu corpo, às 6 da tarde já estou na cama e leio 18 livros por dia, porque isto vai fazer com que eu dure mais tempo. Para quê? Eu não quero durar mais tempo se é para ter essa vida nojenta. Levem-me. Tu aos 25, se não fores milionário, tiveres um Ferrari, 2 casas aqui e 3 no Dubai, és um falhado. Man, aos 25 tenta não ter DSTs. Tenta que a tua massa com atum seja ligeiramente mais apetitosa. Eu acho que nós transformamos a juventude e a idade adulta num campo militar. Antigamente os militares levantavam-se às 5 da manhã chateados porque se tinham que levantar às 5 da manhã. Hoje em dia não te levantas às 5, és um falhado. Eu quero bué dormir, meu. Viram o vídeo? Gostaram? Para mim foi apenas 1 segundo de diferença, mas para vocês foi 1 minuto e tal. Eu fiquei sem falar 1 segundo e assumi que o vídeo passou e na edição agora comecei a falar outra vez. Bom, eu gosto muito deste vídeo porque ele é fundamentalmente verdade. Eu acho que hoje em dia, com esta cultura que é muito potencializada pelas redes sociais, mas é própria do neoliberalismo, esta redução do ser humano a um ser racional que tem de transformar tudo aquilo que faz em eficiência económica e shareholder value, não é? Com esta coisa de tentar transformar produtivo tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos a adoecer. Nós estamos verdadeiramente a adoecer. Porquê? Porque agora achamos que todos os nossos espaços mortos têm de ser preenchidos por algo que seja produtivo. Isso é uma merda, meus amigos. Porque há certas coisas que não são necessariamente produtivas. Imaginem que eu agora era um gajo com a minha idade. A idade não importa aqui. Estava a tentar criar um cenário, mas a idade não importa. Imaginem agora que eu, um gajo de 29 anos, gostava muito de jogar Beyblade. De lançar Beyblades. Era o meu hobby. Era a minha forma de descomprimir depois do trabalho, depois das coisas de doutoramento e assim. Por acaso não é o caso. Eu até gostava de lançar Beyblades, não vou mentir. Mas não andei a comprar porque eles estão caros e tinha de comprar o estado e tal. Ou isso, ou usava uma bacia da roupa e preciso daquela bacia para a roupa. Não é? Mas vamos supor que eu era um gajo que tinha hobby mesmo de Beyblades. Estava cheio de Beyblades e o caraças daquela fase do Metal Fusion, que em japonês é o Metal Fight e tal, o Beyblade do Eldrago, o Storm Pegasus, não sei o quê. Eu gostava mesmo muito. Pá, era um hobby. Se me dissessem assim, se calhar devias monetizar isso. Como? Como é que eu ia monetizar o facto de gostar de ver peões a girar? Podia fazer vídeos para a internet. Podia tornar-me um youtuber de nicho. A probabilidade de correr bem em Portugal, ainda por cima a falar português, era baixa. Ou seja, teria de fazer em inglês. Mas as pessoas geralmente até preferem um gajo que seja nativo a falar inglês, não é? Depois íamos a ver e eu ia estar a tentar tornar produtiva uma coisa que muito provavelmente não ia correr bem. E eventualmente ia perder o gosto por ver peões a girar e andar a porrada um com o outro. Ver peões a andar ao bilhete é uma coisa boa e salutar. Não precisa de se tornar produtiva. É bom. É bom, meus amigos, a sério. Nem todos os momentos da vossa vida têm de ser momentos em que vocês estão a monetizar o que vocês fazem. Vocês já trabalham para isso. E eu acho uma estupidez tremenda esta noção de que tudo o que nós fazemos na nossa vida tem de ser útil. Mas útil do ponto de vista da produtividade para o capital. Nem tudo o que nós fazemos tem de ser útil nesse sentido. Não tem. Não há nada que dite que tudo o que o ser humano faz tem de ser absolutamente útil do ponto de vista da produtividade económica. Não tem. Nós somos seres que também precisam descansar. Nós somos seres que precisam do ócio. Nós não precisamos de pegar em tudo aquilo que fazemos e transformar numa empresa, numa startup. Não é preciso. Porque o que tu estás a fazer é inútil. Ainda bem que neste momento da minha vida eu estou a fazer alguma coisa que seja inútil para o capital. Porque vejamos, vamos reduzir isto a coisas simples. Quando vocês tiram férias do trabalho, o objetivo com as férias é precisamente terem ali um espaço ou um período em que são inúteis. Em que não estão a fazer nada. Eu sei que há muita gente que bate mal e começa a tentar transformar as férias numa coisa produtiva e cria objetivos fictícios e tal. Mas lá está,
Tem que ver com a própria rotina, a forma como já estamos tão formatados a querer transformar tudo o que nós fazemos em uma coisa produtiva. Mas as férias são para um gajo parar. Encarem aqueles hobbies que têm durante o ano, sem serem períodos de férias, como férias, como pequenas suspensões no vosso horário de produtividade. Porque é isso também que mantém a vossa sanidade. Se vocês estivessem a fazer coisas absolutamente produtivas o tempo inteiro, daqui a uns meses, se não semanas, estavam a bater mel do pistão e a ter de tomar antidepressivos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Esta noção do ser humano como um ser absolutamente racional, lá está o tal homo económicos, que tem a capacidade, através da razão, de transformar tudo em eficiência económica, é uma concepção ideológica. É uma concepção ideológica e é própria do tempo em que vivemos e é particularmente própria do atual estado de gestão do capitalismo na sua forma neoliberal. É isso. É isso. Porque, por exemplo, esta concepção do homo económicos numa sociedade feudal não existia. Ou seja, isto é um produto dos nossos tempos e temos de olhar para ele como um produto ideológico dos nossos tempos. Nós não temos de ser produtivos em tudo. E o facto de acharmos que temos de ser produtivos em tudo diz mais do sistema económico, do sistema socioeconómico em que nós estamos envolvidos, do que propriamente sobre nós e a nossa natureza. É isso. O Oscar Wilde dizia uma coisa que eu acho muito interessante. Ele dizia assim: se há coisa que se sabe sobre a natureza humana é que ela muda. E ainda que eu não saiba perfeitamente ou possa afirmar com toda a certeza que a natureza humana mude, o que eu acho que dá para retirar disto do Oscar Wilde, ou desta declaração do Oscar Wilde, é aquilo que nós achamos muitas vezes que é uma natureza imutável do ser humano é, em boa verdade, um comportamento que decorre do sistema e do ambiente em que nós somos criados. E nós achamos que temos de ser permanentemente produtivos porque o sistema em que nós vivemos e as relações de produção relações de produção em que estamos envolvidos nos inculca isso. É tão simples quanto isso. Ou seja, aquilo que nós achamos que é uma característica que sempre existiu no ser humano, em boa verdade, não é. Vão ver o que é que, por exemplo, filósofos gregos pensavam do ócio, da capacidade de não fazer nada. Aliás, o ócio era considerado extremamente importante para os intelectuais porque se considerava que quem estava sempre a trabalhar não tinha tempo para estimular a sua criatividade, não tinha tempo para estimular a sua capacidade cognitiva. Reparem, quantas coisas é que os filhos das elites da sociedade fazem que são, assim, vendo à partida, improdutivas. Quantas atividades é que não são não necessariamente eficientes para a produtividade do capital? Várias. Várias. Porque muitas vezes são esses períodos de ócio que fazem com que as pessoas depois tenham as melhores ideias. Reparem, eu vou dizer isto como alguém que já produz academicamente há algum tempo, não é? Que já está na academia há algum tempo, já estou em doutoramento. As melhores ideias, e estou a falar, não estou apenas a falar de ideias assim de quase shitposting, estou a falar de coisas mesmo úteis. As melhores ideias que eu tive para avançar no meu trabalho académico não ocorreram quando eu estava debruçado sobre o trabalho académico, quando eu estava a olhar para aquilo e a trabalhar e a ler. Não! Aconteceram quando eu estava no banho, a relaxar. Aconteceram quando eu estava deitado no sofá a olhar para o teto, que eu aconselho a toda a gente, acho que é uma atividade importante. Aconteceram quando eu estava a jogar NBA 2K. É verdade. Às vezes uma pessoa precisa de se afastar do nosso objeto de trabalho para depois conseguir pensar nele a partir de outra perspectiva. Não a partir da perspectiva do gajo que está naquele momento a ter de conseguir arranjar uma solução, mas na perspectiva do gajo que agora está relaxado e alheado e do nada surge-lhe uma ideia espetacular. Ou seja, às vezes é tão ou mais importante o momento em que nós estamos afastados do trabalho, para o próprio trabalho, do que o momento em que nós estamos efetivamente a trabalhar. Isso acontece quanto mais criativo, quanto mais da criatividade depender o nosso trabalho. Percebem, meus amigos? E a coisa que mais me deixa fodido nisto é que essa malta que hoje em dia nas redes sociais apregoa
a hustle culture e acorda às 4 da manhã e toma 3 banhos de gelo e lê 18 livros. Essa malta é a malta mais medíocre que eu já vi. A malta mais medíocre que eu já vi. São todos iguais, dizem todos a mesma coisa, citam todos os mesmos livros porque só leram tipo 3 na vida, se tanto. É malta que eu nunca vi a produzir um pensamento original. Nunca vi. Limitam-se a repetir o que outros já disseram. Metade dos conteúdos que eu vejo de portugueses envolvidos naquela hustle culture são cópia do Gary V, do Gary Vaynerchuk. Percebem? É malta que não é minimamente original. Minimamente original. Minimamente. Percebem? E eu olho para aquela malta e digo assim: que exemplo de sucesso é este? Porque depois também envolve esta questão de ficar rico. Ok, mas ficar rico para quê? Qual é que é o teu objetivo? O que é que queres fazer com esse dinheiro? E muitas vezes eu vejo que essa malta não tem nenhum objetivo concreto. Ou seja, por exemplo, eu gostava de estar cheio de dinheiro para poder comprar os livros que quisesse e visitar todos os museus que pudesse no mundo. Era isso, para me instruir. Para me instruir ainda mais. Para ser um gajo ainda mais culto. Era isso. Para que é que esta malta quer dinheiro? Pá, quando muito, às vezes é para comprar um carro que vai dar umas visualizações nas redes sociais, porque é um carro da fixe e tá. E eu fico tipo, é isso? É isso? Ou seja, vocês incentivam este tipo de vida, mas o produto final desse estilo de vida é serem um gajo absolutamente básico e medíocre? É isso? Um gajo absolutamente básico e medíocre, mas cheio de dinheiro e com um carro bom? Faz-me confusão, porque parecem todos fotocópias uns dos outros. A sério. E eu penso assim: se a hustle culture promove esta uniformização, promove que sejamos todos igualmente medíocres, e é curioso que acusam o comunismo de ser isso, então se calhar a hustle culture é uma merda. E depois é curioso que é o negócio pelo negócio. Ou seja, não é faz uma cena que tu gostes verdadeiramente e rentabiliza com isso. Porque se tu gostares é muito mais fácil. É sempre fazer dinheiro pelo dinheiro, tipo em dropshipping e o caraças. Tá, mano, mas... E fazeres uma atividade que tu digas assim: eu identifico-me mesmo com isto, eu gosto disto, isto é a minha vocação. Onde é que está o brio, mano? Onde é que está o olhar para algo e dizer: fogo, eu sou mesmo bom nisto. É mesmo isto. Encontrei-me. Percebem? É o negócio pelo negócio. É o dinheiro pelo dinheiro. Não existe aqui... Tudo bem. A verdade é que nós... Atenção, que há uma explicação para isto, que é... Uma vez que nós já trabalhamos todos, muitas vezes em coisas que não gostamos, pelo menos vamos fazer uma coisa que não gostamos e fazer muito dinheiro com ela. Mas isto diz muito mais, novamente, do sistema em que nós vivemos do que dos indivíduos que enveredam pela hustle culture. Percebem, meus amigos? E já agora isto dá para nós fazermos aqui uma reflexão interessante, que é: reparem que este sistema está assente num conjunto de pessoas que, se pudessem, não estavam a fazer o que fazem. Reparem que muito do argumento da hustle culture e destes gurus e o caraças é sair da Matrix. Sair da Matrix, sair da matriz. Portanto, a referência, obviamente, a tomar a pílula vermelha, não é a pílula não, o comprimido vermelho, e sair da Matrix. Está tudo. O que é sair da Matrix? É sair daquilo que se chama a corrida dos ratos, não é? Ter de trabalhar para dar de ganhar a um patrão e receber um salário mísero por causa disso. Está tudo bem. Ok. Qual é que é a forma de sair da Matrix? É enriquecer. É fazer dropshipping, por exemplo, é vender cursos, ficar mesmo muito rico e ter liberdade financeira. A questão é, isso não é sair do sistema, meus amigos. Isso é assumir uma posição no sistema em que se é um beneficiário dele. Ou um dos maiores beneficiários dele. É isso. Não se está verdadeiramente a sair do sistema. O sistema continua a existir,
As pessoas continuam a ter de trabalhar na maioria, mas tu agora és um beneficiário desse sistema. É só isso. Tu não estás a sair do sistema. Tu tornaste-te um beneficiário desse sistema. Isso não é sair da Matrix. Isso é ser um beneficiário da Matrix. Compreendem? E eu acho isto muito curioso. Porquê? Porque é cada vez mais evidente o fenómeno de que as pessoas querem todas sair da Matrix. Querem todas deixar de ser trabalhadores para serem patrões, para serem pessoas que não precisam trabalhar para viver bem, para conseguir sobreviver. Mas agora reparem numa coisa. Não é possível, porque não é, que sejamos todos hustle culture bros, crypto bros, gajos dos cursos. Porquê? Porque uma das componentes fundamentais do capitalismo é o trabalho assalariado. Para existir capitalistas tem de existir trabalhadores. Aliás, tem de existir uma maioria de trabalhadores. Percebem? Portanto, o que dizer de um sistema que inevitavelmente depende do trabalho e do trabalho assalariado, quando uma vasta maioria das pessoas não quer estar nessa posição? Será que sair da Matrix não seria, em boa verdade, superar esse sistema? Porque sair da Matrix não é ser um beneficiário do sistema. Aliás, eu até posso usar aqui uma analogia com o próprio Matrix. Reparem. Há um personagem no Matrix, agora está-me a faltar o nome dele, mas era aquele gajo que até gostava da Trinity. E o gajo faz um acordo com os agentes. Eu já não vejo o filme há muito tempo. Mas o gajo faz um acordo com, essencialmente, os agentes que protegiam a Matrix. Não é? E o que é que acontece? Ele, ao invés de acordar, ou seja, ele escolhe esquecer-se do facto de ter acordado para a vida real, não é? Para a vida em Zion, que é onde vive a última civilização humana, que não está controlada, que não está naquelas cápsulas da Matrix. Ele escolheu esquecer-se que tinha acordado e viver dentro da Matrix, mas agora, ao invés de ser um gajo normal, era um gajo essencialmente milionário. Vocês lembram-se desse personagem? Ele traiu os compatriotas por causa disso. Ele traiu os colegas por causa disso. Certo? Certo. Ele continua a viver na Matrix, mas agora é um gajo que essencialmente é beneficiário da Matrix. Porque a Matrix atribui-lhe uma posição social naquele mundo fictício que o favorece bastante. Ora, os Crypto Bros não estão a sair da Matrix. Eles assemelham-se muito mais ao gajo que, efetivamente, fez um acordo para, dentro daquele mundo fictício, ser um milionário que beneficia daquela condição, da existência desse mundo fictício. Ao passo que aqueles que saíram da Matrix, efetivamente, deixaram de participar naquele sistema por completo e trabalharam para o superar e trabalharam para o destruir. Que são a população que está a viver em Zion. Percebem? Entendem a diferença? Sair da Matrix não é ser um beneficiário da Matrix. Sair da Matrix é sair da Matrix. Então, quando essa malta fala de sair da Matrix, essa malta está a entrar em própria contradição com o filme, com a história contada pelas irmãs Wachowski. Essa malta assemelha-se muito mais àquele gajo que fez um acordo com os agentes para se esquecer de tudo e agora ser um milionário dentro do mundo fictício da Matrix. É isso. Até porque sair da Matrix pode implicar desconforto. Pode implicar, efetivamente, nós termos de superar um sistema que a certas pessoas dava alguns privilégios. Mas isso, efetivamente, é que é sair da Matrix. Não é ser um dos principais beneficiários da Matrix. Eu acho muito curiosa que a ideia de sair da Matrix, para esta malta, e perdoem-me por estar a repetir Matrix, é simplesmente passar a ser uma figura que vive bastante bem dentro da Matrix, mas contribui para a própria perpetuidade do sistema.
Isso reflete muito bem aquilo a que o Mark Fisher chamava realismo capitalista. Esta noção de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A malta, no fundo, quer superar o capitalismo, mas acha que superar o capitalismo é ocupar uma posição mais avantajada dentro do capitalismo. Porque já não se consegue imaginar uma alternativa sistémica ao capitalismo. Porque desde o fim da União Soviética e com a derrota dessa experiência socialista, a própria esquerda, passou a ter dificuldade em imaginar um futuro que não fosse o futuro dentro do capitalismo. E então é mais fácil nós imaginarmos um colapso climático, é muito mais fácil nós imaginarmos um apocalipse zombie, e isso verifica-se na nossa indústria cultural, do que imaginarmos uma sociedade onde o capitalismo tenha sido superado. Um mundo solarpunk ou qualquer coisa assim. Percebem? E isso leva-me aqui a outro ponto que eu acho também muito interessante, que é esta cultura de nostalgia na indústria cultural atualmente. Porque reparem que a quantidade, e eu não me refiro apenas a filmes, a bandas desenhadas, não, refiro-me a muita coisa, inclusivamente videojogos. Nós estamos agora numa fase de remakes. Nós estamos agora numa fase de... Saiu recentemente o remake ou o resynth do Assassin's Creed Black Flag, que é aquele com o Edward Kenway, o pirata. O Black Flag é um jogo de 2013, exatamente, é um jogo de 2013 que agora tem uma versão de 2026 que é um remake gráfico. E epá, o jogo ainda não joguei mesmo porque ainda não comprei o jogo, mas vou comprar porque eu quero mesmo jogar aquilo. Mas o jogo sofreu aqui um remake. O jogo de facto está muito bom. Eu nem diria que é pior, que é o pior exemplo, se bem que ainda assim eu olho para o jogo de 2013 e penso, opa, o jogo ainda é perfeitamente jogável. Será que vale a pena estar aqui a fazer um remake? Mas um dos elementos do remake tem precisamente a ver com a questão da nostalgia. De jogar novamente o Black Flag vai nos remeter para o nosso... Por exemplo, para mim vai-me remeter novamente para a adolescência, não é? Vou dar outro exemplo. Os live actions da Disney. Agora há live action para tudo e para nada. O live action de um Rei Leão, eu até compreendo, porque o Rei Leão já é relativamente antigo. Mas há certos live actions que eu fico assim, Por exemplo, o live action da Moana. É um bocado cedo para um live action. Moana não é assim tão antigo. Ou, por exemplo, houve um live action, isso da DreamWorks, acho que é da DreamWorks, corrija-me se estiver errado, que foi do Como Treinar o Teu Dragão. O Como Treinar o Teu Dragão, o primeiro filme, ainda tem uma qualidade gráfica bastante boa. É um filme que eu não vou dizer que seja super recente, mas tipo é dos anos 2010. Estarmos a fazer live action de algo que saiu nos anos 2010... Ou seja, na década passada, é um bocado estranho. Outro exemplo. Eu gostei muito de ver o Spider-Man No Way Home. Porquê? Porque apareceu. Certamente estarei a dar spoilers a quem ainda não viu, mas meus amigos já saiu há tempo suficiente. Aparece o Tobey Maguire e aparece o Andrew Garfield, que foram os anteriores Spider-Mans. Portanto, o Andrew Garfield da série The Amazing Spider-Man e o Tobey Maguire da série que só se chamava Spider-Man 1, 2 e 3. Pronto. Eu fiquei muito contente. Eu bati mal quando na sala de cinema vi os dois a aparecer, certo? Mas reparem como a Marvel e a Sony utilizaram aqui o artifício da nostalgia para valorizar o filme. Agora com o Avengers Doomsday, quem é que vai ser? Já se viu, não é? Não estou a dar spoiler a ninguém porque já se viu nos trailers e assim. Quem é que vai ser o Doctor Doom? Vai ser o Tony Stark, ou melhor, vai ser o Robert Downey Jr. Percebem? Que vão voltar certos atores, pelo que sei até o próprio Capitão América, o do Steve Rogers, não é? Vai aparecer. Posso estar errado, mas o que me parece é que a Marvel está a tentar neste momento, vendo que não está na melhor fase, se bem que o Spider-Man Brand New Day correu muito bem, está a tentar reconquistar as massas através do apelo nostálgico.
Olhem aqui, voltou o Tony Stark, ou melhor, voltou o Robert Downey Jr., que vocês gostaram tanto, só que agora ele não é o Iron Man, agora é o Doctor Doom. Eu noto que há cada vez mais remakes na indústria cultural, pelo menos na indústria cultural ocidental, e cada vez menos coisas que imaginem um futuro concreto, uma coisa diferente. Percebem? Geralmente este apelo nostálgico surge em momentos em que as pessoas perdem a capacidade de considerar que o futuro vai ser melhor. Se é verdade que o meu pai achava que ia viver melhor do que o seu pai, já não é tão certo que eu viva melhor do que o meu pai. E o facto de nós culturalmente e materialmente estarmos condicionados para isto leva-nos a olhar para o passado e para aqueles tempos em que as coisas eram melhores. Essa nostalgia por tempos em que as coisas eram mais fáceis, em que era mais fácil ter uma casa, em que que os desenhos animados da minha infância que eram bons, que os desenhos animados da minha adolescência que eram bons, os brinquedos da minha infância que eram bons, antigamente é que se fazia coisas fixes, o Space Jam da minha infância que foi bom, se bem que o novo Space Jam é uma bosta, uma merda, mas pronto. Que este jogador da minha infância que era bom, os outros são uma merda, tudo assim. Se vocês repararem, este ambiente cultural é muito propício a certas figuras como Donald Trump, como André Ventura. Porquê? Porque estas figuras, tal como aquilo que foi o fascismo clássico, têm uma tendência para construir a sua proposta de futuro através de uma ancoragem no passado. Vou dar um exemplo que é muito óbvio, vocês já vão perceber. Donald Trump e o Make America Great Again. Fazer da América grande outra vez. Em que período é que a América foi grande? É sempre uma noção um bocado difusa. É o que? O período em que, por exemplo, os milionários eram muito mais taxados? O período pré-Reagan? O que é fazer da Europa grande outra vez? É aquele período da social-democracia? Vamos problematizar um bocadinho. Quando é que a América foi grande? Foi no tempo das leis de Jim Crow? É sempre nunca é um momento histórico, um momento do passado muito concreto. É sempre uma abstração. E porquê? Porque para cada pessoa houve um passado específico. A coisa de fazer política com a memória é esta. É que a memória tende a perverter aquilo que efetivamente aconteceu. Então uma pessoa lembra-se de um determinado período histórico de uma maneira, a outra pessoa lembra-se de outra. E é provável que o momento em que a América foi grande para um americano que vive no Texas seja de determinada forma e para um que vive, sei lá, em Nova York seja de outra. Percebem, meus amigos? É propositadamente abstrato este momento em que a América foi grande, porque essencialmente é um quadro interpretativo que cada pessoa, subjetivamente, vai interpretar à sua maneira. Percebem? Como nós estamos num tempo de nostalgia, como nós estamos num tempo de as séries do passado, os remakes das coisas do passado, há aqui todo um caldo cultural que estimula precisamente estes movimentos, como o Donald Trump. E isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso, meus amigos. E eu considero que tudo isto é fruto precisamente do realismo capitalista. Porque quando nós não achamos que seja possível superar o capitalismo e, portanto, ter um futuro melhor, tendemos a agarrar-nos a momentos do passado em que o capitalismo foi menos mau. Percebem? Isto está para ter toda uma conversa e se calhar eu vou explorar isto em outro episódio, porque eu estive aqui a dar algumas ideias gerais. Mas eu espero que tenham apreciado este episódio. Gostei muito de gravar para vocês, é sempre um gosto e até o próximo.